Fala aí, meu Fala, amigo. Rodrigo. Como é que tá, meu cara? Tudo bem? Tranquilo, e você? Vamos aí, na luta. Na luta, né, meu? Final de dia, né? Pois Trabalhei é. bastante, você também aí, né? Vamos fazer uma livezinha aí pra esse curso, né? É isso aí, cara. E tu, tranquilo? Graças a Deus, cara, tranquilo. Vamos aí, trabalhando, estudando, né, meu? Sim. E pô, fiquei contente aí com essa pós, cara, aí do Sejur, né, cara? Uma proposta bem interessante, né, Roberto? Sim, não, eu achei legal, porque assim, além de ser 100% online, tem essa vantagem que se torna, vamos dizer, acessível aí para todo mundo. É... Achei bacana essa ideia de chamar gente de várias áreas, assim, né? Por exemplo, você é delegado, aí vai ter também, tem magistrados, tem advogados, tem gente de todos os campos. Isso é legal também, porque dá uma amplitude, né? Não, é bastante importante, né? Porque o conhecimento acadêmico é o conhecimento plural, sobretudo, né? E a Exato. gente vive num momento aí que a gente tem que conhecer a pluralidade de conhecimento, né, de posições, e optar por aquela que você entende mais justa naquele momento, naquele recorte de tempo recorte de tempo mesmo, né? De tempo e espaço que você tem. Eu acho que isso é bem É. interessante. Eu estava vendo, né? A gente tem muita coisa interessante para estudar na pós-graduação, e eu sempre falo nas pós que eu costumo dar aula em especialização, sobretudo, né? Que a especialização é o gostoso é que você é a aplicação prática do direito, né? É o estudo prático da aplicação de um determinado instituto do direito penal, do direito processual penal, né? Diferentemente do mestrado, do doutorado, que a gente entra numa questão eminentemente empírica, né? Sim. De fundamentação principiológica, que é uma divagação, é um estudo aprofundado que você faz sobre os fundamentos, né? Sobre os pilares que dão sustentação a determinado ramo de conhecimento, né? A pós lato sensu não é aplicação prática. Eu, particularmente, gosto muito de pós. Né? A gente já se conhece lá da IPD, em outras pós Sim. que a gente já se conhece, né? Eu sempre procuro dar vazão à aplicação prática, né, nas pós que eu dou aula, e ouvir os alunos, né? E nesse momento agora de pandemia, né, que a gente está vivendo agora, né? De curso 100% online, nós, professores, a gente tem que ter uma capacidade um pouco maior, né? Especialmente no que diz respeito a saber entender a percepção que o aluno está tendo daquilo que a gente está passando, né? E Sem o dúvida. aluno tem que nos dar uma resposta sobre aquilo que a gente está querendo passar, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Você vê que o próprio nome da pós, né, já fala nova persecução do Estado. Entra muito naqueles Sim, temas que a gente estava conversando, né, que você sugeriu até para a pós, questão de colaboração premiada, acordo de não persecução penal. Isso tudo é o que está mais em voga hoje em dia, né? É o que está mais em voga. cara, a gente tem temas muito interessantes para estudar, né? Eu estava vendo, né, o corpo docente que a gente vai ter aí na pós, né? O professor João Luiz Moraes Rosa, lá de Santa Catarina, que é um cara sensacional. Bom pra caramba. Nestor Távora, né? São pessoas assim de pedigree mesmo, né? É uma pós que o corpo docente é extremamente qualificado. E os alunos, na verdade, eles têm que entender que eles vão ser agraciados com uma pós dessa, né, cara? Eu acho que saber aproveitar, a gente tem. E o momento agora, acho que é o momento mais propício para uma pós-graduação, justamente porque a gente tem discussões latentes na sociedade sobre o direito penal, sobre o processo penal, sobre Constituição, sobre direitos individuais, né? Sobre a flexibilização de garantias individuais, né? Que a gente é um tema que está afeto ao direito penal a todo momento. Quando que a gente tem a legitimidade para utilizar o direito penal? Acho que isso é muito importante deixar claro, Sim, né? A gente entender que o direito penal não é a tábua de salvação da sociedade, né? sim, sim. A tábua de salvação da sociedade é justamente políticas públicas, né? E não o direito penal para resolver todos os problemas, né? Você vê um Estado com muitas leis criminalizando conduta, significa dizer que esse Estado está sendo ineficiente, né? Isso é a boa doutrina penal, sempre fala nesse sentido, né? Então, eu acho que é um momento muito interessante. Você veja só, a gente tem, né, temas atuais, por exemplo, como você falou, colaboração premiada, acordo de não colaboração, pacote anticrime, que é super interessante. Foi um pacote, eu não vou criticar, mas foi um pacote muito ambicioso, né? Foi uma proposta muito ambiciosa em querer fazer praticamente uma reforma no direito penal e no direito processual penal e na execução penal através de uma lei só, né? E às vezes você vê ali institutos que
por hora, eles acabam sendo um pouco colidentes, né, com princípios jurídicos ou com aquilo que já está estatuído lá no Código Penal. Estou vendo uma amiga aqui do mestrado, aqui a Ângela, professora também, ela é professora universitária em Santos, foi colega do mestrado, é doutoranda em processo civil lá da PUC, nossa colega da PUC. Prazer tê-la aqui. Legal, bem-vindo. Bem-vindo. Vai abrilhantar aqui a nossa live, né? Maravilha. Mas veja só, então, assim, o pacote anticrime é algo que para nós, por exemplo, né, você dá aula na graduação, eu também dou. É difícil porque você fala do artigo 28, aí você tem o artigo 28 que está com a eficácia suspensa junto ao Supremo Tribunal Federal, você tem um acordo de não persecução penal, vale para os crimes antes, para os crimes que ocorreram depois, ou então, por exemplo, quando você vê a necessidade de ação penal pública condicionada à representação agora nos crimes de estelionato, né? Então, assim, cara, é muita coisa para se estudar agora no direito penal. Então, a pós, eu acho que ela vem a reboque num momento muito importante e eu acho que a nossa responsabilidade, né, Roberto, enquanto docente, ela é muito grande nesse momento, cara. Eu acho que a gente vai ter que tentar formar uma galera aí, um pessoal apto, né, ao estudo do direito, dar uma boa fundamentação e o corpo docente, né, eu acho que tem sobriedade para isso, tem capacidade para isso, né, meu caro? Ah, sem dúvida, cara, sem dúvida. E você tocou num ponto que é interessante, que você falou, a questão das políticas públicas, né? E é exatamente isso, é o que o Miguel Reale já falava. É muito mais fácil você mudar o direito através da cultura do que a cultura através do direito, né? Então, quando você usa o direito penal como, vamos dizer, como prima ratio e não como última ratio, você está tentando, pela via da sanção, mudar um determinado contexto cultural e tudo mais. Isso é muito difícil. Você muda a cultura com políticas públicas, efetivamente, né? Então, isso é muito complicado. A gente precisa, de fato, retomar essas reflexões e tentar abranger aí o direito, principalmente, vamos dizer, o penal, nessas interações, né, que ele tem com outros campos, com a política, que acabam, por vezes, fazendo com que a expectativa que o direito nos dá ela sofra algum desvio, né? Sim. E a gente precisa estar atento a essas variáveis. Essa que é a questão. A gente sai dos 5 anos de faculdade muito preparado do ponto de vista técnico, mas pouco preparado do ponto de vista dessas interações. A gente não consegue dar às vezes, respostas eficazes, né? Até porque o currículo acadêmico no curso de graduação ele é extremamente enxuto. E outra coisa, né, Roberto? A gente, na verdade, na graduação, a gente apresenta a matéria para o aluno. A gente não dá conteúdo. Essa que é a verdade, né? Você apresenta a matéria, é isso. Cabe ao aluno, obviamente, né, demonstrar o interesse, se aprofundar. E hoje eu não vejo uma saída para um aluno, para um profissional do direito se capacitar, a não ser através de especializações, de mestrado. Obviamente, mestrado, doutorado, é aquela gana pelo conhecimento, quem já quer se dedicar à docência, né? Pesquisa e quer se aprofundar, né? Exatamente, gosta de pesquisar, gosta de escrever, e entender a base epistemológica do direito, né, cara? Aquilo que a gente aprende lá nas aulas de filosofia lá na PUC, né? Na verdade, então, assim, eu acho que após hoje, o lato sensu é fundamental na formação. Eu fiz uma especialização há um bom tempo, lá em 2004, 2006, no Mackenzie, né? E para mim foi sensacional. Eu já tinha passado no concurso público, já era delegado de Polícia Federal, tinha estudado para o concurso, entrei, fiquei um tempo sem estudar. Eu senti a necessidade de me atualizar, de saber o que estava acontecendo no jurídico. Fiz uma pós, né, uma lato sensu, lá no Mackenzie, e de lá eu recebi o despertar do estudo novamente, né? E através do meu orientador, né, ele falou assim, olha, se eu fosse você, eu procurava um mestrado, acho que você tem um caminho legal para prosseguir aí. E aí eu fui fazer o mestrado, e aí, sabe, fiz mestrado, doutorado, quero fazer um pós-doc, quero continuar estudando, essa vontade de estudar. Claro. Mas você tocou num ponto bastante interessante, né, que é a respeito a gente falou sobre as políticas públicas, né? O professor Klaus Roxin, lá da Alemanha, né, que a gente acaba usando bastante ele, né? Ora a gente fala de Klaus Roxin, ora a gente fala de Gunther Jacobs, ora a gente fala de Bernard Schumann, né? Ora a gente fala de Winfried Hassemer, né? Só que a gente tem que entender que cada um representa um tipo de escola penal, né?
Todos eles são funcionalistas, mas você tem as linhas do funcionalismo, né, cara? Eu acho que isso tem que ficar bastante claro. Claro, às vezes a gente vê alguns textos acadêmicos, né, que pecam um pouco nesse aprofundamento de pesquisa, alguns livros, algumas aulas. Eu sempre falo para os meus alunos, né, tomar cuidado com aquilo que vê no YouTube, em blog, né, sempre procurar ver a referência acadêmica da pessoa que tá escrevendo aquele artigo. Né? Eu sempre falo isso para os meus alunos da graduação, de pós, isso é muito importante, porque acabam misturando, né? Misturar Klaus Roxin com Gunther Jacobs, não existe. Não dá, Né? não dá. São escolas penais, todos são funcionalistas, né? Eles têm aquele quebra de paradigma, né? Com a teoria do crime, né? Mas com fundamentos absolutamente distintos. Então, isso é bastante importante deixar claro para os alunos. E o Klaus Roxin, na minha perspectiva, ele tem um posicionamento bastante interessante, né? Que ele fala do direito penal total, né? Que é justamente a confluência da dogmática, da criminologia e de políticas públicas. Sim. Né? Então, isso eu acho sensacional do professor Roxin, né? Que ele entende que o direito penal, para ele ser, né, condizente com os ditames da sociedade, com os valores impostos, né, ele deve caminhar esses três ramos do conhecimento, eles devem caminhar conjuntamente, né? Eu acho bastante interessante isso aí. Sem dúvidas, sem dúvidas. Bom, então a gente está vendo que a gente já está com algum quórum aqui, o pessoal já vai entrando, né? E Sim. a gente. Bom, primeiro, boa noite aí para todo mundo. Vou aproveitar aqui já para apresentar o professor Rodrigo Costa, que, antes de tudo, aí é um grande amigo. Para mim, uma baita alegria a gente estar aqui fazendo essa live, poder estar junto aí também nessa pós. Já estamos lá na IPD, né, aqui em São Paulo, e vamos poder estar por aqui, né, contribuindo aí. Então, agradeço aqui ter aceitado o convite. O professor Rodrigo, como colocou, tem especialização em penal, processo penal pelo Mackenzie, mestre em direito penal pela PUC, e o doutorado foi em processo penal, não é isso? Mestrado em direito penal, doutorado em processo penal. Então, tá certinho. E vai estar no time aqui de professores nossos, aqui do Sejur, vai dar aula aqui para vocês também. Logo mais a gente vai ter as datas definidas, os encontros. E o professor Rodrigo é muito capacitado enquanto acadêmico e, além de tudo, tem uma atividade prática muito interessante, que é a atividade de delegado federal. Por isso a gente resolveu hoje falar aqui um pouco sobre esses métodos de investigação, essa atividade de persecução no âmbito dos crimes de competência da Justiça Federal, né? Então, dito isso, passo aqui a palavra para o professor Rodrigo para iniciar e manda bala. Não vou falar que é interessante, né? Porque é uma coisa virtual, né? Mas eu estou vendo bastante alunos meus aqui da graduação, que eu dou aula na Universidade de Sorocaba, já tem 2 anos. Sim. E eu vi vários alunos meus aqui que entraram na nossa live aqui, estou bastante contente. Pô, que bom. Né? São alunos bastante aplicados que eu tenho na Uniso. Tem alguns alunos que aqui todos são muito queridos, mas alguns a gente acaba tendo contato um pouco maior, acabam nos procurando com mais persistência. Alguns também já demonstraram interesse em serem delegados de polícia, entrarem para a Polícia Federal. Acho que isso é bastante interessante. Então, boa noite mais uma vez para todo mundo que está aí na live. Professor Roberto, mais uma vez agradecer o convite, dizer que essa pós vai ser bastante interessante. E eu acho assim, Roberto, a profissão de delegado de polícia, né, a gente costuma falar, se não me engano, o Frederico Marques falava que o delegado de polícia é a autoridade do fato. Né? Então, havia muitos anos atrás, né, se você pegar aí a polícia há uns 30 anos, 25, 30 anos, havia um estigma com relação ao delegado de polícia. Né? Havia um estigma achando que o delegado de polícia era bacharel de segunda categoria. Eu, por algumas vezes, tive o desprazer de ouvir esse tipo de coisa. Né? Mas hoje, né, a Polícia Judiciária ela assume uma importância extremamente grande dentro da persecução penal, em que pese, né, com a reforma do Código, com a reforma não, em que pese com a reforma do pacote anticrime, agora nós estamos diante do sistema acusatório efetivamente, né? Antes a gente tinha, né, posições, não, o sistema é misto, o sistema é acusatório. Efetivamente a gente está agora diante do sistema acusatório, isso é fato, não há que se falar mais. Então, quando eu dei aula de processo penal para minha turma, processo penal, eu falo, olha, tem a posição
do sistema misto e tem a posição entendendo o sistema acusatório. Agora morreu o assunto, é sistema acusatório. No entanto, ainda que seja o sistema acusatório, né, isso não significa dizer a perda de importância da Polícia Judiciária. Muito pelo contrário. A Polícia Judiciária, cada dia que passa, vem se demonstrando um instrumento extremamente importante de apuração do fato. E não só apuração do fato. Estou vendo aqui também entrando a doutora Emilene Locatelli, minha colega da Polícia Civil do Paraná. Boa noite, Emilene. Feliz a gente ver aqui. A gente prestou concurso junto para a Polícia Civil lá do Paraná. Quando a gente passou, só que eu vim para a Polícia Federal e ela ficou lá. Estou vendo bastante gente aqui. Poxa, que legal. Bastante contente. Então, voltando, na verdade, você tem uma grande importância hoje da Polícia Judiciária, na boa formação dos policiais, para a apuração do fato. Né? Alguns fazem a apuração da verdade. O conceito de verdade, você como doutorando em filosofia, né, você sabe que é algo muito difícil se falar em verdade. Né? A verdade que eu tenho hoje não é a mesma verdade que eu posso ter daqui 20 anos. Né? Os conceitos eles são mutáveis, tudo muda ao longo do tempo. Né? Mas, obviamente, que você tem um órgão que é para ser, que, via de regra, ele deve ser isento, né? Ele deve apurar o fato de acordo com as circunstâncias que lhe são atribuídas naquele dado momento, naquele recorte de tempo e espaço. E dentro desse contexto, a Polícia Judiciária é muito importante. Né? Eu não entro nessa questão, nessa briga messiânica que existe entre cidades e classes, né? Briga entre se o Ministério Público pode não investigar, é fato, pode investigar. Eu posso discordar, mas o Supremo Tribunal Federal já pacificou o assunto. Né? A grande questão é que a Polícia Judiciária ela tem que entender o seu papel, a sua importância dentro do contexto do processo penal. Ela deve estar ciente da importância que ela detém e efetivamente exercer o seu mistério dentro desse contexto. E para isso nós temos inúmeras ferramentas de investigação, algumas exclusivas da polícia, por exemplo, no caso de criminalidade organizada, que é o instrumento da infiltração, que eu falo isso no curso que eu dou sobre infiltração, a minha tese de doutorado eu trato um pouco sobre isso, mas a autoridade policial é aquela autoridade que tem que emitir um juízo imparcial sobre a valoração de um fato. Né? Antigamente, se você pegar alguns livros mais antigos de processo penal, você via, né, a doutrina, a polícia ela apura, ela é como se fosse um órgão do Ministério Público. Não, nós não somos órgão do Ministério Público. Eu não sou um braço armado do Ministério Público, não. Né? Eu tenho que ter a minha isenção para apurar o fato de acordo com a lei. Eu apuro a verdade possível de ser atingida. E por que possível de ser atingida? Porque essa verdade sofre limitações para ser atingida. Não é verdade? Sim. Eu tenho limites funcionais, eu tenho limites legais e eu tenho o meu limite pessoal de percepção do fato. Então, hoje eu enxergo um determinado fato por uma determinada perspectiva. Pode ser que daqui 10 anos esse mesmo fato, né, não esteja mais diante dessa perspectiva que eu analisei. Então, eu acho muito importante a carreira do delegado de polícia, por exemplo, né, você prender alguém em flagrante. Né? Por mais que você tenha agora 2 tipos de controles jurisdicionais sobre a prisão, né, o primeiro controle de que o juiz tem conhecimento da prisão e diz que o flagrante está perfeito, e o segundo controle jurisdicional através da audiência de custódia. Mas é a única exceção que a gente tem dentro do sistema constitucional, né, de exceção à prisão, à restrição da liberdade, que é o nosso segundo maior bem, né, ausente a manifestação judicial, ainda que seja posterior. Né? Então, isso é muito importante. Né? Você tem instrumentos, por exemplo, que você tem o contraditório diferido, que é a realização de perícia, né? Por parte, né, da equipe de investigação da autoridade policial, né, que está à disposição. Você tem a interceptação telefônica, que também você exerce o contraditório diferido. Porque, ao longo do processo, na verdade, a gente acaba coletando indícios. Né? Não é prova. Prova é aquela que justamente quando você produz ela sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Então, nós temos algumas exceções. Dentro dessas exceções, a gente tem que entender a importância da Polícia Judiciária. Né? E a profissionalização da investigação. A investigação, eu fui, antes de ser delegado de Polícia Federal, eu fui escrivão de polícia. E antes de ser escrivão de polícia, eu fui agente penitenciário.
Então, eu passei por várias secretarias, por várias ambiências dentro dessa sistemática criminal, por assim dizer, do sistema de persecução criminal. E algumas vezes eu via uma investigação, quando seja na Polícia Federal, na Polícia Civil, não há necessidade de dizer da onde, mas aquela investigação muito mecânica. Espeça-se ofício, intime-se, ou então aquele inquérito que a gente costuma falar na prática policial, aquele inquérito de papel, né, que não aprofunda a valoração dos fatos, o delegado não mostra o seu efetivo valor. Então, hoje é extremamente importante o delegado de polícia mostrar o seu valor enquanto autoridade policial, enquanto carreira jurídica, que hoje também esse ponto está pacificado. Antigamente, achavam que delegado de polícia não era carreira jurídica, né? Hoje está pacificado, você tem lei falando sobre isso, né? A 12.830, salvo engano. Então, é extremamente importante, é uma profissão que eu particularmente sou suspeito para falar, eu nunca quis ser outra coisa a não ser delegado de Polícia Federal. Eu sempre quis entrar para a Polícia Federal. Eu passei para a Polícia Civil, né, e passei para a Polícia Federal, vim para a Polícia Federal. E dentro da Polícia Federal, eu efetivamente acabei me encontrando. Porque aí eu tive acesso a investigações ao longo da minha carreira. Eu trabalhei com investigações, ainda trabalho, né, obviamente, com investigações bastante sensíveis, bastante complexas, na qual o conhecimento jurídico, e sim, é uma ferramenta extremamente importante dentro da investigação policial, mas não é só com essa ferramenta que eu vou conseguir fazer uma boa apuração dos fatos, né? O bom profissional de investigação tem que ter conhecimento de economia, ele tem que ter conhecimento de política, ele tem que ter um nível cultural bastante elevado. O profissional de investigação, né? Ele tem que estar antenado com o que acontece no mundo. Ele tem, por exemplo, que ter, se ele está gerindo uma equipe, né, ele tem que ter conhecimento de recursos humanos, de gestão de pessoas, de motivação, né? Então, é um conglomerado de atividades que envolvem uma investigação mais séria, que é óbvio. Eu não vou empreender um esforço numa investigação cujo valor eu sei que vai ter aplicação no princípio da insignificância, eu não vou montar uma equipe de investigação para isso. Agora, obviamente, quando eu tenho investigações mais sensíveis, esse tipo de investigação demanda seguramente, né, uma atenção maior por parte do organismo policial. Isso acontece no mundo inteiro, né? Você tem crimes pequenos, insignificantes, por assim dizer, e você tem crimes graves. Pelos crimes graves, você monta uma estrutura. E a Polícia Federal, nesse caso, eu falo da minha casa, que eu pertenço há 17 anos, ela fornece um aparato bastante robusto para esse tipo de investigação, que nós chamamos de operações especiais dentro da Polícia Federal, né? E aí, dentro dessas operações, a gente acaba utilizando, a gente pode falar de técnicas especiais de investigação, mas é um módulo do nosso curso, né? Sim, então, vou deixar os alunos aí na curiosidade para entrarem para a nossa pós, para assistirem a nossa aula, na é verdade? Vou ter aula contigo, vou ter aula contigo dessa matéria. Exatamente. Mas você trabalha, eu costumo dizer que o processo, eu sempre falo que o processo é a reconstrução de fatos passados. O processo é isso. Carnelucci já fala isso, na verdade. É reconstrução de fatos passados. Isso é muito interessante. A investigação também é a reconstrução de fatos passados. Isso é fato. Cada prova que eu tenho, essa prova, ela é uma peça de um quebra-cabeça. Certo? Então, por exemplo, eu fiz uma oitiva de uma pessoa, é uma peça do quebra-cabeça. Eu pedi um sigilo fiscal, o juiz deferiu, é uma peça do quebra-cabeça. Eu pedi uma interceptação telemática, uma peça do quebra-cabeça. Então, as peças, o que cabe a mim, enquanto autoridade policial, montar esse quebra-cabeça? Por vezes, esse quebra-cabeça, antes de chegar à conclusão, esse quebra-cabeça, ele nunca, grande Luiz Godoy, nosso amigo lá da PUC também, meu colega da Polícia Federal, você deve conhecer o doutor Luiz Roberto Ungaretti Godoy, um grande amigo, doutor pela PUC também em processo penal, com o professor Marco Antônio Marques, um grande amigo, grande colega, e se eu fosse você, chamava ele para dar aula na pós também de cooperação jurídica internacional, que eu tinha falado para você lá, viu, você sugeriu Roberto? Hoje, sim. Eu, inclusive, mandei aquela... Uma das maiores autoridades no Brasil, né, sobre cooperação jurídica internacional, o meu amigo Ungaretti, meu grande amigo, meu grande irmão Ungaretti, feliz ele estar aqui. Mas voltando, então, na verdade, o que acontece, essa investigação, né,
Cada peça é um quebra-cabeça. Só que o que acontece, Roberto? A gente nunca consegue montar esse quebra-cabeça completo. Nunca. Sim. Nunca. Sempre vão faltar peças. Agora, veja só. Esse quebra-cabeça, ainda que faltando peças, você pode olhar para ele e enxergar uma imagem. Não é verdade? Sim. Então, portanto, eu tenho em tese um fato criminoso. Agora, às vezes, faltam peças que não me permitem enxergar uma imagem. Isso que é a investigação. É uma montagem de quebra-cabeças. No final, eu consigo ter uma imagem. Ou no final, eu não consigo ter uma imagem. Ainda que eu tenha essa imagem, podem faltar peças nesse quebra-cabeça, mas a percepção que eu tenho, eu consigo ver uma imagem ali. Agora, por vezes, faltam muitas peças e eu não consigo ter uma imagem. Isso é o processo. Isso é investigação policial. Né? E, obviamente, às vezes, se eu pego uma investigação simples, as peças desse quebra-cabeça, elas são grandes e poucas. Eu consigo montar facilmente. Às vezes, meu amigo, são aqueles quebra-cabeça gigantes de 1000 peças, aquelas peças bem pequenininhas, que você leva tempo para trabalhar, leva tempo para montar, você tem toda uma dificuldade, né? E para isso você tem que ter, né, o Ministério Público ciente do que está acontecendo na investigação, ele assumir efetivamente o controle, né, da ação penal, e não só da ação penal, mas saber o que está acontecendo durante a investigação, porque o meu produto final, qual que é o meu produto final? Né? É um relatório no qual eu espero que a minha conclusão, se ela foi positiva, se eu conseguir chegar a uma imagem, que eu tenha oferecimento de denúncia e que saia uma condenação. Então, é muito importante, né, cada um dentro do seu quadrado, mas haver, obviamente, né, as pessoas trabalhando em conjunto, né, o Ministério Público e a polícia. Obviamente, o juiz ele tem que ficar isento, ele está acima, até na própria pirâmide, né, do processual, né, MP, defesa e juiz. O juiz ele tem que estar isento. Sim. A gente é contra, eu sou contra o juiz parceiro. O juiz não tem que ser parceiro, tem que ser justo. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu apresento os fatos para ele e ele tem que entender se aquilo que eu estou pedindo é justo ou não. É simples assim. Mas isso é muito importante, a gente ter essa visão, né, dentro da investigação policial. Um outro ponto que eu costumo falar para, assim, não só para colegas em aula, mas sobretudo quando eu estou realizando uma investigação, eu sempre olho aquela prova, prova genericamente falando, não juridicamente falando, né? Claro, claro. Aquele dado, né? Eu costumo olhá-lo não só com uma perspectiva policial, mas eu me coloco na posição do advogado de defesa e penso, se eu advogado fosse, como que eu iria anular essa prova? Como que eu iria desconstruir a versão apresentada pela autoridade policial? Né? Quando você consegue sair da cadeira de policial e sentar na cadeira do advogado criminalista e consegue enxergar essas duas perspectivas, a chance de sucesso da sua investigação é quase 100%. Entendeu? Você tem que ter, que eu falo, o direito, ele é o equilíbrio de forças, né? Ele é o equilíbrio de posições. Qualquer posição extremada no direito, ela está equivocada. É verdade. Qualquer. Seja por um lado de repressão total, seja por um lado de abolicionismo total. Está errado. Está errado. O professor Antônio Scaranci, lá da USP, né, titular de processo penal, ele sempre fala, quando ele fala disso, ele fala que, no caso do processo penal, né, a gente tem que buscar esse binômio eficiência e garantismo. Ele é muito difícil, mas ele tem que se manter equilibrado. Né? Eu não posso ter desequilíbrio entre esse binômio, na verdade. Então, isso é muito importante o policial ter. Né? O policial sair daquela perspectiva eminentemente, usar um termo que pode até me chamar policialesca. Entendeu? Não, tá provado. Não, meu amigo. Você tem que entender, o policial ele tem que ter a perspectiva de que aquilo lá vai ser submetido ao contraditório para a defesa. Sobre o crivo do contraditório. Que ele vai ter que depor sobre isso. Que ele não tá convencendo a si próprio. Ele tem que convencer o Ministério Público e ele tem que convencer o juiz. É igual ao trabalho acadêmico. Né? Sim, trabalho acadêmico, você não escreve para você. Não é verdade? É para a banca. É a primeira coisa quando a gente faz orientação. Quando eu faço orientação de colegas de TCC, de pós, né, de mestrado, eu falo, meu amigo,
Você não tá... Ah, eu tô satisfeito. Você não tem que estar satisfeito. Quem tem que estar satisfeito é o leitor. Claro. Você tem que partir do pressuposto de que o leitor não sabe absolutamente nada sobre o assunto. E você é o responsável por levar aquela mensagem ao leitor. Entendeu? Isso, cara, é muito importante a gente ter consciência, né? Dessa necessidade de diálogo, né? Com posições conflitantes. Você saber que a sua verdade nem sempre é uma verdade, né? E o que eu falo, se a gente for discutir conceito de verdade aqui, a gente fica 2 horas Sim, falando sobre sim. isso aqui, né? E é um baita É um tema. conceito, é um baita, exatamente, para a filosofia é um baita tema. E para o processo penal, cara, é muito interessante, porque a gente foi, pelo menos eu, né? Não sei que ano você se formou, mas eu fui criado dentro do dogma da verdade real, Ah, também, totalmente, né? totalmente. Mas como é que você vai falar em verdade real, sendo que você tem limites para atingir essa verdade, Sim, né? Então, é a verdade possível de ser perseguida, é a verdade possível de ser atingida. É uma verdade que você encontra limites, né? Que eu falei, o Ernst von Behlen, ele tem um crime das deduções probatórias, alguma coisa assim, que é traduzido em espanhol, né? Na Espanha, na Colômbia, salvo engano. E ele fala, né, que diferentemente da atividade do historiador, do biólogo, que ele não tem limites para a percepção da verdade, o operador do direito ele tem limites. Então, e quando se fala em limites, não é que se fala em verdade, né? claro, Porque, de claro. repente, eu tenho que quebrar, eu tenho que ferir esses limites para entender o que é verdade, né? Então, É. assim, é algo que hoje, né, se você pega, né, as grandes operações que a gente... Aí vou falar da minha casa, né, que é a Polícia Federal, a Operação Lava Jato, né, e outras que a gente teve aí, e outras que estão por vir, demandou, por parte de todos os órgãos de persecução, em especial a Polícia Judiciária e a Polícia Federal, obviamente, o Ministério Público, uma reconfiguração da perspectiva da investigação criminal, né? Não dá para se fazer mais uma investigação com aquela perspectiva unicamente unilateral dos fatos, né? Você tem que ter uma perspectiva mais dinâmica, você tem que... E para isso você tem N instrumentos. No caso, né, que eu falei do professor Ungaretti, que deve estar nos acompanhando ainda, né, a cooperação jurídica internacional, por exemplo, é um instrumento fundamental. Hoje, quando a gente fala de criminalidade organizada. Não só, por exemplo, que a gente foi um instrumento que se tornou mais público por conta da Lava Jato, mas a gente já vem usando isso há tempo, Sim. né? Eu usei uma cooperação jurídica internacional em 2011, eu fiz uma interceptação telefônica em outro país, né? E trouxe essa prova aqui para o Brasil através do DRCI, plenamente válida e eficaz, gerando um bom resultado processual, né? Então você tem instrumentos, então demanda também, Roberto, criatividade. Sim. É você pensar como que eu vou provar esse fato, né? E hoje, veja só, a gente está fazendo uma live aí para um público, né, de 10 a 15 pessoas mais ou menos, que de repente um colega vai gravar e vai mandar para o outro, a gente não sabe a extensão que isso vai ter. A gente vai Então, deixar hoje, gravado aqui. exatamente, as mídias sociais, por exemplo, a internet hoje, você resolve, tem investigações que você resolve sem sair para a rua. Sem sair para a rua. Então, eu costumo citar como você pega um servidor público de uma determinada autarquia municipal, por exemplo, cujo salário é de R$ 3.000, certo? A Certo. gente sabe que dá para fazer com salário, né? Geralmente, o extrato bancário do servidor público, um dia é azul, o resto é vermelho. Um dia azul, que é o crédito, o resto é tudo débito. Entendeu? Via de regra é isso. Aí você pega esse determinado servidor público, pela rede social dele você vai saber onde ele mora, quantos carros ele tem, que tipo de viagem que ele faz. Então, às vezes, por uma análise um pouco mais aprofundada da rede social da pessoa, você vê que ela não tem capacidade financeira nenhuma de ter aquilo que tem. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha R$ 3.000, é casado, com 2 filhos, via de regra, a gente sabe que não tem condições de ter uma vida muito, um padrão de vida muito alto. Aí você olha, essa pessoa mora num apartamento de R$ 1.000.000, quitado, cujo condomínio é R$ 2.000. A esposa não trabalha.
Os filhos você consegue descobrir que estudam no colégio mais caro da cidade que não tem bolsa. Carro importado. Vai para os Estados Unidos 2, 3 vezes por ano. Da onde está vindo esse dinheiro? Isso sem sair de casa. Sem sair daqui da tela do computador. Você faz isso em 5 minutos. Então, hoje, as mídias sociais, a internet, elas são uma ferramenta extremamente importante para qualquer um que pense em trabalhar com investigação policial. Através... foi, por exemplo, né, no caso acho que foi na Lava Jato, do governador do Rio de Janeiro, né, o Cabral, foi através de uma rede social que virou uma comemoração que ele fez, acho que em Londres, na Europa, né, eles estourando champanhe super caro e dando presente para, salvo engano, né, posso estar equivocado em algum dado aí, porque não trabalhei nesse caso, mas ele dando uma joia para a esposa, tá, tudo isso porque fazia parte da ostentação dentro de uma rede social. Como que ele comprou isso aí? Por que ele estava comemorando? Como é que ele estava comemorando, sei lá, em tese, uma licitação cujos licitantes estavam nesse evento? Como é que pode isso? Então, a criatividade que você tem que ter hoje, né, com as mídias sociais, com a internet, com base de dados, né, integração de bases de dados, que isso já vem acontecendo há bastante tempo. Né? Antes você tinha base de dados que não se comunicava, especialmente dos estados. Hoje, isso, ainda que a passos lentos, ela acontece de uma maneira até que séria. Né? Então, assim, eu acho bastante interessante. Né? A gente está, como eu falei para você, o delegado de polícia, ou melhor, o profissional de investigação, em especial o delegado de polícia, porque a convicção jurídica é do delegado de polícia, em que pese ele ter que ter o respeito pela opinião da equipe que ele está trabalhando. Né? A gente costuma falar, né, às vezes, mas o agente pensa de uma maneira, o delegado pensa de outra. Não, a opinião tem que ser da polícia. Né? Nos meus trabalhos, eu tenho equipes que trabalham comigo, né? A gente fecha o tempo, às vezes, para chegar numa conclusão. Às vezes eu tenho uma opinião, o colega tem outra, então a gente faz aquele brainstorm, sabe, pesado, sim, mas a opinião é nossa. A gente anda em bloco. Né? Então, toda vez que eu vou querer demonstrar um fato, eu tenho que pensar, eu tenho que ser extremamente criativo. E as mídias sociais estão aí para isso. Eu falo para você, eu não conheço tanto de mídia social, sei lá, eu só tenho o Instagram, mas, pô, é Twitter, sei lá, outras redes que eu nem sei, minhas filhas que devem saber. TikTok, sei lá. Porque faz parte da ostentação. Também. Né? A ostentação é um negócio que a pessoa... o crime ele tem uma finalidade, o ganho ilícito. Essa é a verdade. Ninguém, à exceção do terrorismo, crimes de cunho sexual, ou então crimes contra a pessoa, né? A válvula motriz... meu amigo Adriano Mendes Barbosa acabou de entrar aqui, delegado de Polícia Federal também, um cara sensacional. Esse também é o que eu comentei com você, professor, que é a maior autoridade no Brasil sobre terrorismo. Hoje, ele é nosso oficial de ligação da Mary Paul, lá em Bogotá, um grande amigo, um grande colega, Juliana também, grande amiga que está aí. Então, estou muito feliz de ver amigos queridos aqui. O professor Adriano também falei para você hoje, né, sobre ele, o doutor Garetti. Esses dois você tem que trazer para pós aí, que você vai ver que vai dar um up aí. A aula dos dois é simplesmente espetacular nos temas que eles são devidos, tá? Maravilha, maravilha. Não, são pessoas que nos ajudamos muito e aprendemos muito, né? A gente tem os nossos, como eu falei para você, dos brainstorms. O Adriano é um cara que eu tive vários brainstorms com ele, a gente discutindo, um Garetti. Eu tive o prazer de trabalhar com ele em Brasília, na divisão de contra-inteligência, por quase 2 anos. E é um cara... São pessoas que a gente sempre trouxe essa visão mais profissional da investigação policial, entendeu? Sim. Isso é muito importante, cara. Eu acho que a polícia só tem a ganhar com esse tipo de visão e a gente trazer um pouco também da visão da polícia para o meio acadêmico, isso é muito importante. Fundamental, fundamental. Trazer a polícia judiciária para a academia. E a Polícia Federal, nesse sentido, ela tem uma visão estratégica bastante interessante, muito eficaz. Nós temos ações de capacitação
de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eu, por exemplo, fiz meu doutorado, né, numa ação de capacitação da Polícia Federal, né, não paguei meu doutorado, né, os outros colegas aí também. A gente tem a nossa especialização lá na Academia Nacional de Polícia, através da Escola Superior de Polícia, que o professor Adriano foi coordenador por um bom tempo. Na verdade, ele montou a pós lá, foi um dos responsáveis por isso. A gente está inserindo, a gente dá um estímulo, né, para a gente fazer produção acadêmica, para a gente escrever sobre isso. Isso é muito importante, porque até um tempo atrás, se você pegar uns 20 anos, mais ou menos, você só tinha publicações acadêmicas de advogados, que não gostam da polícia, de membros do Ministério Público, que por vezes alguns também não gostam, e de juízes. Agora você já acaba tendo, né? Eu tenho meu livro publicado, Sim. o professor Adriano tem também, o professor Ungaretti tem também uma obra, a obra dos dois é sensacional, não é propaganda porque são meus amigos, mas são obras muito boas, que eu cito na minha tese de doutorado que foi publicada. Então, hoje a gente está mostrando que a gente não está mais dentro daquele espectro de visão policialesca. Entendeu? Que, na verdade, nós somos profissionais do direito, temos a nossa opinião, temos a nossa convicção, sob censura, obviamente, né? Nós temos ciência da nossa posição dentro da dinâmica jurídica processual, nós não somos parte, né? Isso é fato, não sou parte, tanto que a gente representa, a gente não requer. Né? Eu não sou parte, mas nós temos, especialmente a Polícia Federal, nós sabemos que nós somos atores extremamente importantes dentro, né, do combate a organizações criminosas, a crimes de colarinho branco, de competência federal. Então, hoje, as mudanças que a gente vem percebendo na sociedade, né, seja na Operação Lava Jato, que ela é um ícone nacional, é um patrimônio nacional, mas em outras, a gente sabe que nós fazemos parte dessa mudança de paradigma que hoje a gente tem. Né? Uma operação da Polícia Federal, ela, dependendo de onde ela atingir, ela altera os índices da Bolsa. Ela altera um resultado eleitoral. Pois é. Né? Ela induz, né, dependendo do que for, em quem você vai votar e em quem você não vai votar. Né? Então, por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade. Não é brincadeira estar aqui na Polícia Federal. Né? E aí, o professor Adriano, o professor Ungaretti, que nos acompanham, eles sabem disso, dos momentos difíceis que nós já passamos e que vamos passar ainda pela frente. Nós, se você parar para pensar, Roberto, nós não temos lei orgânica. É verdade. Nós não temos previsão constitucional. A nossa lei orgânica, sabe o que é? É o apoio da população. Essa é a nossa lei orgânica. Eu não tenho as garantias constitucionais que outras carreiras jurídicas têm. Nós agimos, né, com a intenção efetiva de tentar produzir um resultado positivo na sociedade. Essa que é a nossa intenção. Então, é fundamental o reconhecimento da importância da Polícia Judiciária, né? E aí eu não vou falar do delegado de polícia, não, da Polícia Judiciária como um instrumento importante dentro da persecução penal. E é importante a gente, ao invés de desacreditar a polícia, de falar que ela é ineficaz, que ela é isso, que ela é aquilo, eu acho que a gente deveria, na verdade, parafraseando meu amigo Adriano, reforçar, dar mais instrumentos, fazer um investimento mais pesado, principalmente, né, nas polícias estaduais, que a gente sabe que a realidade de algumas polícias estaduais são bem precárias, a falta de capacitação, de incentivo, e isso acaba atingindo a população diretamente envolvida. Né? Os crimes de alçada federal, a violência, ela é uma violência indireta. Quando a gente prende, por exemplo, a Lava Jato, né? O efeito na sociedade é muito mais um efeito moral, mas o efeito prático ele é indireto. Por exemplo, você não ter dinheiro para investimento em hospital, esse tipo de coisa. Vamos ver o que o Adriano falou, que nunca me colocaram, meu amigo, sem garantias funcionais, somente com a garantia compensada investigativa. É exatamente isso, Adriano. É exatamente isso. Então, a gente precisa, no caso que eu estava comentando da Polícia Federal, os resultados nossos, eles são muito mais de impacto, de moralidade, de probidade, do que, por exemplo, um colega da Polícia Civil que está investigando um homicídio, está investigando um roubo, né? Que está investigando um estupro. O resultado junto à sociedade é outro. A gente tem que ter essa percepção também.
Então, eu sou muito favorável, né, à capacitação das polícias judiciárias. O Ministério da Justiça, há um tempo atrás, quando o doutor Ungaretti ele era, né, o nosso DRCI, tinha um programa, me fugiu o nome, se ele tiver aqui puder colocar para a gente para lembrar, que era um programa de capacitação que a Polícia Federal e outros órgãos ministrava para vários estados do Brasil, né? Mostrando as técnicas que nós utilizamos dentro da Polícia Federal no desmantelamento de organizações criminosas, de investigações mais sensíveis. E eu tive o prazer de ministrar aulas em vários estados do Brasil, cursos para policiais civis, policiais militares, troca de experiência com membros do Ministério Público Estadual. Foi uma experiência extremamente gratificante. Eu ministrei cursos em Rondônia, no Maranhão, Belém do Pará, Rio Grande do Norte, acho que Piauí também, o ENCLA, exatamente, o Perez me falou que era o ENCLA. Era muito interessante porque você tinha contato com as realidades locais de investigação. Então, eu não posso tomar como parâmetro do estado de São Paulo. É que nem quando a gente fala do juiz de garantias. Uma coisa é você pensar em São Paulo. Outra coisa é você pensar no interior do Amazonas. PNLD. Falou bem, Garete. Plano Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, alguma coisa assim. Então, a gente precisa, sabe, conhecer essa ambiência, ter uma troca de experiência entre as outras polícias. Então, acho que tudo isso, Roberto, quem sai ganhando não sou eu, não é você, é a sociedade. Né? É a sociedade que sai ganhando. Então, eu espero que nesse curso, que nós vamos ter o prazer aí de dar aula, já estou muito contente, e mais uma vez faço a propaganda dos meus dois amigos aí, que vocês não vão perder, muito... Acredito que o corpo docente, que o discente que vier para a nossa pós aí, eles vão ter uma oportunidade muito interessante de ter acesso a uma informação, não vou dizer privilegiada, mas vindo de profissionais extremamente gabaritados. Né? O professor João Luiz Moraes Rosa é uma pessoa que eu admiro muito, não conheço pessoalmente, mas já li a obra dele, já citei, né? Ele fala muito de direitos fundamentais, colisão de direitos fundamentais, fala sobre direito penal inimigo, acho extremamente interessante, escreve maravilhosamente. Eu já sou fã do cara só pela obra dele. Imagino a aula como vai ser. O professor Nestor Távora também, que eu vi que faz parte da nossa grade. Então, é um corpo docente muito bom. Eu tenho certeza aí que todos os alunos vão ser agraciados com uma pós extremamente boa no mercado e vão sair extremamente capacitados. Sem dúvidas, sem dúvidas. Rodrigo, brigadão. Eu quero aproveitar aqui e comentar só algumas questões. Dentro do que você estava colocando, de fato, a gente vê pela própria prática como o que você está falando procede mesmo. A questão do... veja, a atividade de polícia judiciária, ela acaba sendo... Me corrija se você achar que eu estiver errado, mas eu acho que acaba sendo a de maior peso dentro da persecução penal, porque o próprio trabalho do Ministério... Se você fizer o seu trabalho mal feito, vamos dizer, se a imagem que você der do quebra-cabeças ali que você mencionou for uma imagem parcial, e às vezes você acaba tendo uma imagem parcial, ou acaba não conseguindo ter acesso a certas variáveis, certas coisas, se você fornecer uma imagem deficitária, o trabalho do Ministério Público, por consequência, vai ser deficitário. Ele vai trabalhar em cima do teu produto. E a gente sabe que tem um baita de um peso. Por exemplo, tudo bem, o relatório da autoridade policial, ele não vincula ao promotor de justiça ou procurador da República. Ele pode pedir outras diligências ou pedir o arquivamento do inquérito, por aí vai. Porém, faz toda a diferença chegar um inquérito na mão do promotor com indiciamento da autoridade policial ou sem o indiciamento. Tem um peso muito forte aí. Isso não dá para ignorar. E então é isso. Você fala isso com a perspectiva do advogado, né? Exato, exatamente. Até porque, veja, se você tiver uma imagem parcial da coisa, eu vou trabalhar nisso, nos elementos que, de repente, você não conseguiu apresentar. Eu vou ter que apresentar esses outros elementos para, de repente, desconstruir aquela imagem que você construiu e apresentar uma outra imagem, se não a imagem, vamos dizer, verdadeira, uma outra imagem verossímil. Tão verossímil, talvez, quanto a sua ou quanto outros possíveis e tudo mais. E tentar desconstruir de algum jeito, né? Fica essa... Por isso que eu acho interessante que você colocou... E aí o processo já fica ruim, né? Porque o que acontece? Sim. Você, como advogado, que, por exemplo, o Ministério Público oferece uma ação penal cujos fatos divergem
do que o inquérito do delegado de polícia relatou. Óbvio que você vai chamar o delegado de polícia para ser só testemunho de defesa, Claro, né? claro, sem dúvida, sem Não, dúvida. então acaba, né? É óbvio, né? Por isso que, assim, independente, né? Vamos supor que a gente não vou entrar nessa seara da investigação por parte do Ministério Público, mas na minha perspectiva, a investigação por parte da Polícia Judiciária, ela é, sobretudo, uma garantia de isenção pro cidadão investigado. Entendeu? Primeiro porque ele sabe quem está investigando ele, o órgão que está investigando. Ele vai saber quem está investigando. Ele sabe aonde procurar. E se ele procurar, ele vai ter acesso àquela investigação. Certo? Sim. Ele tem o controle. Se em algum momento ele estiver se sentindo vilipendiado em algum seu direito, ele pode procurar a nossa corregedoria interna. Ah, mas a corregedoria não funciona. Eu posso procurar a OAB. Eu posso procurar o Ministério Público. E eu posso procurar o Judiciário. Então, eu acho, né, pelo menos assim, quando eu converso com colegas advogados, tanto lá do mestrado, doutorado da PUC, né, você, colegas professores, o que eu sempre ouço, né, é que os seus clientes, por assim dizer, preferem muitas vezes estar sendo investigados pela Polícia Judiciária, né, do que, às vezes, por um outro órgão. E não vou estampar Ministério Público, mas por outros órgãos, que tem também outra jurisdição de investigação, Claro. né, reconhecida. Né? Então, é só por quê? Pela isenção, por saber o que vai acontecer ali. Entendeu? Então, eu acho que isso é bastante interessante. Mas é uma realidade hoje, né? Eu acho que essa realidade só aconteceu no Ministério Público poder investigar, ser reconhecido pelo Supremo, ainda que algumas arestas devam ser aparadas na decisão do Supremo, né? No entendimento do Supremo, né? Eu Quando concordo. vai investigar, porque eu acho que. Mas eu juro para você, eu não entro nessa guerra fratricida, não acho que as pessoas só perdem. Mas isso só aconteceu, Roberto, porque a polícia falhou. Então você tem que ter autocrítica. Tá. Se a polícia judiciária desempenhasse bem o seu papel, é vácuo de poder. Entendeu? Sim, É vácuo sim. de poder. Se ela tivesse desempenhado bem o seu papel, seguramente o Ministério Público não investigaria. É muito simples, né? Se você pegar os doutrinadores clássicos do processo penal, pega Frederico Marx, Eduardo Spínola, em nenhum momento eles falam em investigação do MP. Né? Pega assim, os doutrinadores bem clássicos, assim, dos anos 70, dos anos 80, né? Se você pegar ninguém, não, que investiga é a polícia, Sim, né? sim. Que denuncia o Ministério Público. Se você conversar com desembargadores, aí vamos falar da nossa realidade aqui de São Paulo, né? Do Tribunal de Justiça, ou então do antigo Tribunal de Alçada Criminal, né? Era quase que uníssono, não, o Ministério Público ele tem que se manter isento, é um perfil diferente. Né? Sim. Por quê? Porque a polícia, naquela época, atendia o que era necessário. De repente, houve a necessidade do Ministério Público investigar por um hiato ou por um vácuo de poder, né? Um vácuo de atuação que houve a necessidade. Né? Então, eu acho que é fácil a gente simplesmente criticar. Eu acho que a gente tem que ter a autocrítica também. Né? Claro, Você tem claro. que saber por que outro. Porque é aquele negócio, meu amigo, ninguém quer trabalhar duas vezes. Claro. Na verdade, Sim, você já o está. cara, além de investigar, ele vai ter que oferecer a denúncia. Você imagina, né? A dificuldade que já é uma investigação e depois ele tem que ingressar com ação penal. E, obviamente, o processo é muito mais pesado que a investigação. Né? Você tem audiência, você tem uma investigação, se ela é sigilosa, eu passo 1 ano fazendo uma investigação sem ter que conversar com o advogado. Agora, você imagina, toda hora é audiência, é instrução, é mandado de segurança. Então, assim, a minha visão é que isso aconteceu, é uma realidade, mas aconteceu por um vácuo de poder, por uma falha dos órgãos de persecução naquele dado momento e que agora é quase que irreversível. Agora ficou irrever... E eu acho que é um tema bem interessante discutir essa decisão do Supremo à luz do artigo 129 da Constituição, discutir se de fato não está, se a decisão está em consonância, né? Agora, de fato, Sim. tem que se avaliar também a questão dessa questão estrutural. Tudo bem, o MP até pode instaurar um pique e tudo mais, um procedimento investigatório criminal e tudo mais, porém, me parece que a própria estrutura do MP ela não foi pensada para exercer essa atividade investigativa, né? Sim, com certeza.
A polícia, sim. A polícia, sim. O MP acabou puxando isso, talvez por isso aí que você falou, do vácuo de poder. Interessante esse dado. Eu não tinha pensado sobre Sim, isso. com certeza. É, É que eu estou te falando, ninguém vai querer trabalhar duas vezes. faz sentido, faz sentido. Entendeu? Ninguém. Você Sim, trabalha duas vezes porque alguém não está trabalhando. Né? Basicamente é isso que acontece. sim. Né? Seja porque algumas polícias ainda têm o estigma de corrupção, né? Não vamos entrar no mérito também que tipo de corrupção que é isso, né? Às vezes, infelizmente, algumas polícias estaduais estarem muito vinculadas a governantes, por isso que a gente É, fala que a polícia ela tem que ser uma polícia de Estado, não de governo, sem dúvidas. né? A Polícia Federal é um caso claro da disputa de poder, né? Todo mundo, assim, quando houve a mudança do nosso diretor-geral, acompanhou pela imprensa, era matéria de todos os jornais por, sei lá, 15, 20 dias a mudança da direção-geral da Polícia, de tão importante que é isso aí. Né? Ah, vai ter controle sobre a polícia, não vai ter controle. Eu sempre costumo falar isso, a Polícia Federal é uma polícia extremamente hierarquizada, né, disciplinada, mas controle sobre o mérito de investigação, ninguém vai ter. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Né? A gente tem uma doutrina de cortar na própria carne dentro da polícia. Né? Uma cultura que foi enraizada na gestão do Dr. Paulo Lacerda, lá atrás, em 2001 até 2004, que ele incorporou, falou, não, para a gente ganhar crédito na sociedade, eu preciso mostrar para a população que eu corto a minha própria carne, que era a frase que o ministro da Justiça, o finado, né, Márcio Tomás Bastos, falava. Então, a gente não tem complacência com corrupção. Se você pegar, estatisticamente falando, o órgão que mais prende internamente é a Polícia Federal no Brasil. Não sabia. Entendeu? Independente de cargo, de posição, Sim. do agente ao delegado, do chefe de delegacia ao diretor. A gente não tem, nós não aceitamos isso. Né? Não é algo que a gente faz vista grossa. Então a gente corta a própria carne para mostrar para as pessoas, olha o que a gente está fazendo. É aquele ditado grego, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto, né? O ditado de César, né? Sim, sim. A gente parte dessa premissa, né? Que é uma premissa, é quase que um dogma dentro da Polícia Federal, né? Que a gente corta na própria carne mesmo, né? Justamente para a gente ter a credibilidade popular. Como eu falei, nós não temos lei orgânica. A nossa lei orgânica é o apoio da população. Sim, perfeito, perfeito. Bom, pessoal, então é isso. Eu estou vendo aqui que está com o tempo acabando. Eu quero Obrigado, agradecer o aqui. Garete me fez um elogio aí para mim. Obrigado, Garete. Dentro da Polícia Federal, meu nome é Costa, né? Entendi. Eu fui o que eu mais prendi policiais corruptos. Mas é isso. Prendi um pouquinho. Prendeu o quê? Ele falou aqui no comentário que o DPF Costa foi o que mais prendeu policiais corruptos. Um pouquinho eu prendi mesmo. Tá certo. É o que você falou, tem que cortar na própria carne. Mas, Rodrigo, brigadão por ter aceitado esse convite. Obrigado por estar com a gente aí nessa pós. Vai ser muito enriquecedor. E foi bom. Obrigado por essa live de hoje que deu aí para o pessoal ter uma primeira noção do que esperar na pós. Né? Então, foi muito enriquecedor. Obrigado mesmo, viu? Para mim é um prazer, mais uma vez, né, Roberto? E obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga aí, através dessa live e outras que você vai fazer também, né, agregar um público bem legal para essa pós, que é 100% online. A base dela é em Maringá, né? Exato, aí no Paraná. A doutora Milene é de Maringá. Doutora Milene, por favor. Aí.